Olá, estamos de volta com a série especial Profissionais da Nova Terra. Hoje estamos entrando no segundo episódio, então se você está chegando agora, dá uma corridinha, assiste o episódio anterior, que a gente falou sobre o equilíbrio dos pratos da vida. E hoje a gente volta com o segundo episódio, temos aqui Gustavo e Léa. Oi, tamo junto! E hoje o assunto é transição de carreira ou transição de consciência. Transitando pelo mundo, onde eu tô, pra onde eu vou, fica ligado. E aí, Gus, você fez recentemente uma transição de carreira, né? Sim, transição muito foi, intensa. Que sentiu, que pensou, que passou, quero saber tudo. Saí do meio do ferro, da barra, do concreto, para vir aqui falar sobre filosofia e espiritualidade. Muito interessante essa. Na verdade, a transição de carreira ela é uma construção, né? Eu acho que a gente vai conversar muito sobre isso, porque ela é realmente isso. A gente entende que a nossa transição ela é de um dia para o outro, ou seja, não, agora eu quero viver só dos meus sabonetes, agora eu quero viver só dos meus doces que eu faço, mas na realidade é que um bom planejamento, uma boa percepção, um encontro de si mesmo, o encontro do seu sentido, tudo isso faz parte de um período de tempo onde você transita por eles, absorve cada um o seu conhecimento, mas usando sempre essa força para se colocar em movimento, porque a transição de carreira, ninguém vai trazer a transição de carreira para você, né? Porque muita gente fala, nossa, queria muito mudar essa empresa e ir lá para a Apple nos Estados Unidos, mas fica sentadinho no seu computador, fazendo o mesmo relatório todo dia, mal feito, por sinal, né? O chefe reclamando, mas não. Porque meu sonho é chegar nos Estados Unidos, tomar um uísque com o presidente dos Estados Unidos. Não é bem isso. Na verdade, a transição ela é realmente um processo, muitas vezes que demora muito mais do que meses, demora às vezes anos, mas ela parte a partir de um sentido que você tem e que você busca. Ou seja, ok, o que eu quero daqui para frente? Quem sabe muitas vezes não está nem... Estamos chegando onde eu quero chegar, porque eu queria entender, assim, Gus, o que você acha, porque quero te fazer essa pergunta, porque acho que tem muita gente assistindo a gente e está nesse momento de, puxa, eu quero fazer algo diferente, não sei se transitar de carreira, transitar de função, mas assim, eu vejo que no mercado as pessoas estão se sentindo... Sabe, nesse desconforto, puta, eu não sei se eu sou feliz, ou já chegou no ponto de tipo, cara, eu não tô feliz, eu não tô curtindo o que eu faço. Então eu queria entender um pouquinho como é que foi esse processo anterior, já que você falou em processo, né? Eu queria entender como é que foi esse teu ponto de virada de você falar, puxa, eu vou transitar, eu vou mudar, eu vou virar minha bússola, eu vou direcionar. Conta pra gente um pouquinho desse processo. Eu vejo muito como ele anda lado a lado com o meu processo de autoconhecimento. Porque a partir do autoconhecimento eu falo assim, ok, onde eu sento hoje, eu pensava isso na minha antiga carreira, né? Onde eu sento hoje eu faço um bom trabalho, eu tenho reconhecimento, eu tenho os benefícios, eu tenho tudo isso, eu estava numa posição confortável, mas o meu processo de autoconhecimento dizia, ok, você está tudo bem aí. Só que isso para você vai chegar um momento que não vai fazer mais sentido. E essa percepção, ela nasceu anos antes de eu fazer o rompimento. Então a busca pelo autoconhecimento e aquele despertar do sentido, né? Ou seja, tá legal aqui, não tá ruim. Tenho um bom salário, viajo para a Europa, tô bem aqui. Eu estaria numa posição onde uma parcela pequena dos engenheiros formados no Brasil e no mundo tem a oportunidade de sentar e todos que estão abaixo gostariam de estar lá. Eu falo assim, cara, ok, eu honro o que eu estou fazendo aqui, porque eu venho para trabalhar motivado, eu saio motivado, eu estou aqui no meu fluxo. Só que aquilo não fazia sentido, porque à medida com que eu entrava no meu processo de autoconhecimento e de espiritualização, eu falava, cara, eu posso fazer o mesmo, melhor, e que há em algo que faça mais sentido para mim do que está fazendo hoje. Então, eu estava buscando um. E quando você fala em sentido, patamar, assim, você percebe que você falou, né? Percebi que você falou em flow, você falou, puxa, tá legal, tô indo bem, ganho dinheiro, tô numa posição boa, faço bem o que eu faço, né? E aí você me trouxe a palavra fluxo e sentido. Eu queria entender como que você vê, e eu tô te perguntando isso porque hoje para mim
o flow ele é muito claro no seguinte sentido: as pessoas acham que tem que fazer uma transição, uma ressignificação de carreira, porque muitas vezes elas se sentem incomodadas, né? Só que esse incômodo, muitas vezes, ele gera uma projeção, ele gera uma edificação do ser humano, ou enquanto técnico, ou enquanto habilidade, né? Então, o que para você é diferente de flow, né? Puxa, eu tô no flow, mas não tenho sentido, eu tenho sentido, mas não tô... Como é que você faz como é que você equilibra esses pratinhos da vida, no sentido de entender quando você tá no melhor do teu flow, mas ainda assim você tá em projeção de crescimento pessoal, Sim. Né? E quando que o sentido te leva para um lugar acomodado? Nós, né, seres humanos, não são as pessoas, nós, seres humanos, achamos que o flow, ele te deixa num lugar soft, né? E eu vou colocar aqui na tela para o pessoal ver o diagrama aqui do flow, para a gente perceber que quando a gente está muito acomodado, que foi isso que ele falou, puxa, eu já estou no controle, eu sei o que eu faço, eu domino o que eu faço, eu tenho consciência do que eu faço, eu recebo muito bem por aquilo que eu faço, isso nos leva para um lugar de comodismo. Comodismo é igual a não crescer individualmente e pessoalmente, né? Como é que você alinha o sentido, o propósito, e se ele te leva, ele te tira desse lugar de comodismo e te joga num lugar de desafio? Puxa, eu buscar algo além daquilo que eu já conquistei, me leva para uma projeção de crescimento pessoal. Para mim, um exemplo, né? Hoje sou sócio e head do Círculo, mas o Círculo como sociedade e posição de head, ele surgiu no último ano. Eu estava lembrando esses dias em agosto e julho do ano passado, eu não lembrava, não me passava pela minha cabeça que eu poderia ser um head e um sócio do Círculo. Eu lembro que a primeira vez que eu mandei uma mensagem pro Juliano e falei, Juliano, eu tô nessa, eu me preparei para isso, foi no dia 7 de setembro, quando eu assisti a aula do Yeshua sobre dinheiro e formas de energia e tudo mais. Aquilo para mim foi o start para que agora eu inicio uma jornada de competências para eu trabalhar no Círculo. Só que o quê? Quando eu vivia como engenheiro na minha empresa, eu sempre quis crescer lá, porque para mim, você querer estar em movimento e você se colocar em movimento é parte sempre de onde você senta. Então eu pensava o seguinte, eu acordei de manhã, o que eu sou? Eu sou um engenheiro de processo dessa empresa. Então é assim que eu vou me portar. Eu vou dar o meu melhor lá. Por mais que, de alguma forma, eu trilhasse um processo de autoconhecimento e aquilo começava a gerar em mim movimentos de, cara, é isso aqui? Olha só o que você está fazendo, é bem isso? Todo dia que eu acordava, eu falava assim, cara, eu quero ser a melhor pessoa e eu quero dar o meu melhor. E só sentando nessa posição de, cara, você faz o seu melhor hoje? Você tá? O que está te incomodando? Primeiro é a descoberta do que está te incomodando. Será que você faz a atividade errada? Será que você não faz as coisas que seus talentos proporcionam? Será que os seus talentos estão alinhados com as suas atividades de hoje? Daí, a partir do momento presente, ou seja, onde eu estou hoje, ok, eu faço isso não condiz com os meus talentos, isso aqui eu posso ser melhor, ok, você gera um movimento onde você está, e a partir dali, você começa a perceber, opa, acho que aqui não é bem aqui, porque eu estou no meu melhor. Eu chegava na empresa e falava, cara, eu estou no meu melhor, mas eu não estou crescendo. Eu estou no meu melhor, mas, cara, já não está mais, eu não estou mais com aquela mesma garra, eu estou lá, eu trabalho, eu sou um engenheiro de processo que eu quero ser, eu faço os projetos que eu executo, só que, cara, faltava alguma coisa. Não que se faltar alguma coisa me limitasse naquilo que eu estava desenvolvendo, não me limitava de maneira nenhuma, porque, cara, quem pagava meu salário, eu falo assim, não, eu honro o meu tempo e você honra com o seu dinheiro. A empresa me dava o dinheiro e comprava o meu tempo. Nossa, a troca era bem justa, só que faltava alguma coisa. O que eu acho, né? A transição de carreira parte primeiro. Cara, você tem que sentar no seu lugar e se entender. O que está acontecendo hoje? Qual que é o seu cenário hoje? Faça um mapinha. O que é o meu cenário hoje? Meu cenário hoje é, estou estagnado por causa disso, aquilo. Conheço os meus talentos, mas não executo aqui, ou seja, faça um panorama do seu presente. E se esse panorama te fala assim, ok, estou cumprindo os requisitos básicos de onde que eu estou aqui,
mas isso aqui não faz sentido, opa, agora sim Porque muita gente quer descontar a frustração de não executar os seus talentos, de achar que a pessoalidade te interfere, não, eu não subo aqui na carreira porque tal pessoa não gosta do meu jeito e tal. Essas percepções, não digo que elas não são verdadeiras ou não, só que a sua carreira depende daquilo, então você não pode passar para outra pessoa a responsabilidade da sua própria carreira. Ou seja, você falar sim. que ela precisa gostar de mim para eu virar gerente? Negativo. Eu tenho que virar gerente porque eu sou bom no que eu faço. E se não for ali por causa que aquela pessoa não gosta de você, ok, então vai ser em outro lugar. Mas você não pode esperar que ela goste de você para que você suba no seu cargo. Todas essas condições, elas te dão um panorama de presente, ou seja, é isso que você tem hoje. Faça um quadro disso e onde é que é o meu presente? O que eu estou sentado aqui agora? E a partir daquilo você, agora eu vou seguir o caminho. Eu acrescentaria, né, porque você falou assim, puxa, o que me faz querer ir para frente, né, enquanto profissional? Existe uma palavrinha que eu gosto muito que se chama motivação. E eu acho que aí talentos agregam muito nesse sentido, porque através dos talentos eu consigo entender o que me motiva a. E aí, whatever, se eu vou ser um engenheiro, se eu vou ser uma rede, se eu vou fazer artesanato, quando eu conheço os talentos, né, e isso foi uma experiência pessoal minha, né, mas quando eu conheci meus talentos, eu entendi o que era uma motivação intrínseca, que eu acho que, né, vai muito do encontro que você falou, porque muitas vezes a gente fica esperando as motivações externas. Então, o dia que a empresa me reconhecer, o dia que o fulano, né, e a gente está sempre buscando e dependendo o dia que ele me reconhecer, o dia que ele... Nossa, de coisas externas. Você fala, pô, mas você tá vivo por quê, cara? Sim. Por que você tá aqui na Terra, né? E eu acho que o talento leva a gente para esse lugar. Então eu gosto muito quando você fala, né? A gente entender para que a gente se propõe, porque eu acho que o talento mostra quais são as coisas que podem te motivar internamente. Então quando você fala, poxa, me falta sentido, eu já entendo qual o talento que tá te falando isso. Porque eu já entendo tua estrutura de talento e por que para você é o sentido. Talvez para o outro que falte para ele é motivação financeira. Isso. E tá tudo bem. Tá tudo com né? certeza. Eu acho que esse que é o ponto, né? Não precisa todo mundo andar sob a mesma régua, né? Que trilhar o próprio caminho. O outro sentido para ele não faz sentido. Com tá certeza. Tudo bem também. Né? Mas se ele sabe disso, se ele tem né? Se ele tem isso ancorado dentro dele, eu acho que vai poder ajudá-lo a entender, puxa, eu vou fazer uma transição, eu vou fazer uma ressignificação, porque daí a ressignificação entra nesse caminho, né? Sim. Eu entender o que me motiva e talvez eu não precise sair da empresa, talvez eu não precise mudar o curso da minha história. Quem sabe saia de área, muda de área. Às vezes muda de aqui, área. Eu vou para outro lugar. Quem sabe a pessoa... Eu, por exemplo, não me dou bem. O Gustavo, nos seus temas de talento, não se dá bem com um trabalho muito burocrático. Só que tem pessoas que amam. E a dinâmica do trabalho, ela deixa a pessoa travada. Assim, pô, dentro dessa dinâmica eu não funciono. Cara, cai para um outro setor, tá no paraíso. Vive de rotina, de colocar as coisas em ordem, de procedimentos e tal, tudo mais. Por mais que o meu talento de organização peça alguma forma de procedimentos, para mim, até que as coisas sejam executadas, até aquele último instante, as coisas podem mudar. E eu me sinto confortável dentro de uma mudança de último segundo. É claro que durante um bom tempo eu me preparo para que não tenha essa mudança de último segundo, mas não é aquela mudança que me trava, aquela mudança me fala assim, ok, mudou, vamos ajeitar, porque no segundo depois eu tenho que realizar. Essa é a dinâmica do Gustavo. Tem gente que não, vai preparar exaustivamente para que o erro não aconteça. E se acontecer, ele já sabe a rota de fim de prova. De reajuste. E é isso, e se acontece um imprevisto gigantesco, trava, fala assim, meu Deus, e agora? Esse tipo de profissional busca, dentro dos caminhos que a vida, o seu mundo empresarial, o que ele se propõe a fazer, se apresenta para ele, ele busca e precisa buscar, né? O que motiva ele. O que motiva ele. Internamente, né? Olha só, eu vou colocar ali na tela para a turma acompanhar. Eu trouxe aqui um gráfico que mostra ali por períodos, né, as gerações que a gente tem, quais são os principais motivos que as pessoas deixam seus empregos hoje. Esse estudo é de início de 2023, tá? Foi feito pela pesquisa da McKinsey. Participaram 8.900 trabalhadores
desse estudo. Então, olha que interessante. Você vê ali, vai acompanhando, então tem o índice geral e depois vai por geração, né? Então você pode ver cada faixa etária ali como é que se comporta. E o que eu achei mais interessante dessa pesquisa? Que você percebe, que você comentou de sentido, né? Puxa, para mim não fazia mais sentido, eu queria alguma coisa que fizesse sentido. E você vê ali que a falta, que é a bolinha laranja ali, falta de trabalho significativo é uma coisa que permeia praticamente todas as gerações. Né? Sim, em menor ou maior grau, é isso aí. Em menor ou maior grau, né? Então, você percebe realmente que o pessoal está começando a se questionar do porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Por que eu estou trabalhando como eu estou trabalhando? Talvez você também esteja se questionando, e por isso que a gente está, né, construindo esse especial para trazer um pouquinho da experiência que, né, de alguma forma todos nós vivenciamos através do conhecimento de talentos, através do aprofundamento e entender o que faz parte de mim, entender o que me motiva, o que me deixa no flow, entender o que é flow, né? Que muita gente pode nem saber o que essa palavra significa, mas enfim, trazer para nossa responsabilidade a felicidade na nossa vida. Esses tempos estava conversando, né? Uma conhecida das antigas, tal, e eu comentando, puxa, talento, faço mentoria de talento e tal. Eu falei, poxa, você precisa participar do processo comigo. Ela me respondeu assim, eu tenho medo. Eu falei, sério, por quê? Eu tenho medo de participar de um processo desse e descobrir através do processo que eu não sou feliz. Então eu prefiro ficar quietinho no meu canto. Mas daí você fala, puxa, mas daí a pessoa vai fazer o quê? Vai chegar no fim da vida para revisitar e olhar e falar, putz, o que eu fiz de 40 anos da minha vida fazendo um trabalho que não me satisfazia, ou enfim. Né? Então, acho que essa é a grande pegada ao tema da nossa semana, do nosso especial, né? Profissionais da Nova Terra, porque eu vejo que profissionais do futuro, e não é futuro 30, 40 anos, eu vejo daqui 5 anos, que só vai se enquadrar, só vai conseguir se manter no mercado pessoas que tenham um pouquinho mais de clareza de quem são, o que a deixa feliz, de quais são as propensões, quais são as habilidades dela, tanto técnicas quanto comportamentais. Se a pessoa não tiver clareza disso, vai ficar ou com medo e se esconde, né? Ou vai ficar batendo cabeça na parede. Sim, e o medo também. A gente teve um caso de uma aluna que chegou aqui na escola e ela falou, pô, descobri meus talentos e eu entrei em depressão. Porque para que serve esse talento? Para que serve esse outro? Ela, dentro de um universo onde ela tinha diversas potencialidades, muito boas. Tinha individualização, tinha umas características no top 5 que elas olham muito o ser humano, muito no pilar de relacionamento. E ela falou, eu entrei em depressão, porque ela achava que tudo aquilo que ela tinha de talentos não serviam para nada. Isso também, eu posso estar aqui jogando contra o próprio curso que a gente vai disponibilizar, que a gente vai fazer, só que é uma realidade. É uma realidade. Às vezes você pode olhar para aquilo, na verdade, é interiorizar aquilo e trazer para dentro e falar, ok, esse sou eu. E se olhar no espelho e falar, esse sou eu. E é aqui que eu vou dar o meu melhor. E pode ser que esse melhor não se encaixe com o que você está vivendo, ok. Outros processos vão decorrer a partir desse autoconhecimento e está tudo certo. Só que encare aquilo realmente com um processo de autoconhecimento, porque não existe rota melhor para se desenvolver e para ter um crescimento pessoal satisfatório do que através do autoconhecimento. Ele te dá bases sólidas. O autoconhecimento ele não te dá uma ponte que se move com o vento, que bate a água e você fica todo instável. O autoconhecimento ele te dá uma ponte firme. Ele pode não te dar o final dessa ponte. Você vai ter que ir construindo isso na medida com que vai seguindo. Só que a ponte é firme. Se você pisar na sua ponte do seu autoconhecimento, você vai pisar com os 2 pés e vai continuar caminhando. Então esse é um caminho que foi o que eu trilhei. Eu trilhei um caminho do autoconhecimento. Mesmo sem saber que no final a minha busca era por sentido, porque eu fui descobrir isso mais por final. Eu entro num processo de autoconhecimento que vai fazer uns 10 anos. Mas essa busca pelo sentido tem uns 3, 4. E uma busca por realmente uma transição de carreira, 1, 2 anos. Então você vê de 10, os primeiros 6 anos, eu estava simplesmente no autoconhecimento. Porque para mim, desde cedo, eu falava assim, cara, eu preciso disso. Eu preciso do autoconhecimento
Porque eu preciso ter o controle, e não é um controle assim, meu Deus, agora tudo que acontece na minha vida está controlado. Não é isso, mas, cara, eu tenho um conhecimento de mim mesmo. Eu sei até onde eu vou e eu sei onde eu posso exercer o meu talento da sua melhor forma. Autoconhecimento te trouxe autonomia, né? Autonomia. Eu acho que é sobre isso, é sobre a gente ser protagonista da própria história, né? Você vê, só para complementar o que você falou, né? Se a gente olhar ali no quadradinho, o item roxo, falta de desenho. Então, o que motiva as pessoas a deixarem seu emprego? Falta de desenvolvimento. Ou seja, eu deposito na empresa, de novo a gente volta para, né? Então, eu coloco no outro a responsabilidade do meu desenvolvimento. Sim. Então, a empresa não me proporciona, então eu vou vazar. A empresa não me dá aquele curso, a empresa não me promove, a empresa não me dá aquele cargo que acabou de sair, que foi mandado para outra pessoa. É isso aí. Então, né, e você vê ali, faixa, e aí eu quero falar, né, geração Z, milênios, foi a maior taxa, e os baby boomers, né? Ali o pessoal que está na faixa entre 35 e 54 anos ainda não, né, isso ficou como pontuação 2, né? Mas de 18 a 34 anos e os 55 mais deixam a carga dos outros a autonomia da própria vida. Sim, eu tinha um chefe que falava sobre isso. Resumo, né? Puxa, eu só vou me desenvolver se a empresa pagar o curso para mim. Eu só vou me desenvolver se, né? E eu vi isso muito, olha, nossa, é impressionante, assim, como as pessoas não buscam esse crescimento individual a partir delas mesmas. Quer seja para o autoconhecimento, quer seja uma técnica. Poxa, eu uso o Excel para trabalhar. Sabe, eu gosto de dar esse exemplo porque o Excel é uma ferramenta que praticamente todo mundo usa, né? E aí a pessoa usa o Excel todo santo dia e ela não busca um cursinho para saber mexer um pouquinho melhor. Mas ela reclama que a empresa não dá um curso para ela. Né? Ou vamos falar de outra ferramenta agora, o próprio Zoom, né? Que hoje todo mundo usa Zoom e tal, não sei o quê. E muitas vezes você tem que ficar dando treinamento, né, na empresa. Eu vejo a turma que eu atendo, enfim, meus amigos, assim, eu tô dando treinamento ferramental para a pessoa poder desempenhar o papel dela ser alguém bom. Sim. Né? Porque a pessoa não busca sozinha. Né? Então, acho que é essa crise que a gente tá enfrentando aí, que é uma crise das pessoas pararem, observarem o mundo e a necessidade delas olharem para elas mesmas. Sim, eu tinha um chefe que falava o seguinte, o que você está fazendo para se posicionar nessa posição? Porque a gente entrou numa época, empresa, que várias pessoas foram sentar na mesa dele para galgar posições melhores na equipe e tal. E eu estava nessa esteira, eu sentei para conversar com ele. Daí, naquela época, eu estava começando as mentorias com o Juliano. Eu comentei, tô fazendo um processo de coaching, quero me conhecer melhor e tal. Assim, Gustavo, 3 pessoas sentaram na mesma cadeira que você, me cobrando que eu desse para elas a capacitação que elas precisam para executar o cargo que elas estão pleiteando. Então ele falou, cara, então quer dizer, ele falou assim, para eu virar, na época ele era diretor, para eu virar diretor, há 10 anos atrás, eu comecei a fazer diferentes cursos, de diferentes formações, para que a hora que chegasse a oportunidade, que eu tivesse mais experiência, eu tivesse com as competências que eram necessárias para eu iniciar uma trajetória dentro de uma diretoria. Porque ele também teve uma mudança de mindset e tudo mais. Ele falou, mas eu tive as competências e a hora que chegou a oportunidade eu estava disponível. Mas pronto. Eu fiz porque eu achava que... Eu falei assim, eu quero ser diretor de uma empresa. Eu quero ser. Então ele aprendeu inglês, ele fez cursos de liderança, tudo para que preparasse ele, mas na época ele era apenas um engenheiro. Ele não era nem um gerente naquela época. Então aquilo... Eu tinha ressalvas de outras coisas sobre ele, mas essa ele me ajudou muito. Ele falou, assim, não, então beleza, então agora eu abraço isso, trago para mim e falou, agora quem decide sou eu. E a partir de lá eu começo a observar a minha carreira como o início das mudanças de ciclo. Porque eu já não estava mais preocupado com o que a empresa pensava de mim, com o que ela ia me dar, ou o que ia acontecer, não, eu estava preocupado em, agora eu vou atrás de alguma coisa. Naquela época, isso faz uns 2 anos, eu também não sabia que hoje eu estaria aqui, mas eu sabia que eu não estaria lá. Eu não estaria lá, porque não era aquilo que eu estava buscando. Mesmo, que nem eu comentei lá atrás, mesmo sentando e executando muito bem o meu trabalho, mas eu falava, não era aquilo. Então, quando eu sento com o Juliano, a gente começa a conversar sobre uma sociedade,
Eu lembro que ele falou o projeto, ele falou, vou ali pegar um café enquanto você pensa. Eu só não falei para ele, não precisa nem pegar o café que eu já decidi, porque eu falei, não, beleza, ele quer ir tomar um café, eu vou deixar ele tomar um café. Ele sentou de volta, eu falei, não, eu tô dentro porque eu me preparei para estar aqui. E naquela hora, puf, é como se explodisse, eu falei, tudo faz sentido agora. O que eu me preparei e onde eu estava querendo estar, hoje eu estou, mas era o começo da jornada. Hoje as atividades que eu executo hoje no meu dia a dia não tem nenhuma relação com o que eu executei até aqui. Só que elas estão 100% alinhadas com os meus talentos. 100%. Hoje eu sento e falo assim, esses são os meus talentos, e se você precisa de algo que está dentro do meu talento, pode me dar e esquece do resto, porque eu vou executar bem feito, porque é onde eu sento. Agora, esse talento, por exemplo, fazer atendimento, fazer as coisas mais pessoais, individualizar as pessoas e os alunos, não é um dos meus melhores talentos. E quando alguém executa aquilo muito bem, eu falo assim, cara, que bom que eu trabalho com você, que você tem esse talento que me falta. Então a gente se complementa. Olha só, Gus, queria trazer outro dado aqui para a gente conversar um pouco. Foi feita uma pesquisa pela plataforma Online Currículo em 2023, que falam que 82% dos correspondentes com mais de 40 anos já pensaram em dar outro rumo à vida profissional, né? Então é com esses 80%, então você está aí, é com você que a gente quer falar o quanto a gente pode colaborar para que você faça essas reflexões que o Gustavo falou, né? Que você encontre essa maturidade profissional no sentido de você entender para onde ir. É tão simples quanto isso. Bom, desses 82%, né, os principais motivos é questão de salário, em primeiro lugar, e depois falta de satisfação, realização. Vamos falar um pouquinho de grana, então? Vamos. Porque, como eu comentei, eu tinha uma vida muito estável, ganhava muito bem, fazia viagens, tudo. Só que, para mim, sempre essa transição de carreira, ela passa invariavelmente por estar ancorado com dinheiro material. Isso aí, pessoal, passa pelo quê? Money, galera. Tem que se preocupar com isso. Você tem que olhar para isso e abraçar isso, porque dinheiro nada mais é do que o seu tempo. Então, onde você investe o seu tempo, onde você investe o seu dinheiro. Isso que é muito importante. Ao longo desses 10 anos de autoconhecimento, eu sabia que a hora que eu quisesse fazer qualquer tipo de movimento em busca do meu sentido, eu precisava do quê? De dinheiro. Então, ao longo desse tempo, desde quando eu ganhava um salário muito menor até quando eu ganhava um salário muito maior, eu sempre guardei dinheiro. Porque a hora que a oportunidade chegou, e não pense que eu sou sócio honorário do Círculo, eu realmente comprei um pedaço do Círculo, foi feito um valuation pelo Juliano, eu entrei como sócio, então eu sou sócio do Círculo, porque eu investi dinheiro no Círculo, e eu só tinha esse dinheiro porque eu realmente levava isso muito em consideração. Eu tinha gastos que eu fazia que eu falava assim, não vou gastar isso e vou juntar um pouco mais de dinheiro. Fazer as pazes com o dinheiro, com o salário, é muito importante. E ele passa por dentro das etapas de autoconhecimento. Então eu me conhecia e falava assim, ok, não, isso aqui eu vou deixar de fazer. Aquilo eu vou fazer porque me dá mais prazer. Isso aqui eu vou sair com a minha família. Isso aqui eu já não vou fazer. Porque eu precisava, de certa forma, eu não sabia onde aquilo ia me levar. Mas eu sabia que a hora que eu quisesse fazer qualquer transição de carreira, ia passar pelo salário. Porque muitas pessoas se sentem presas nesse conceito do salário. Ah, não, eu não vou fazer transição de carreira porque o meu salário vai diminuir. Ah, não, eu tenho medo de ir para o mercado, eu tenho medo de empreender porque eu acho que eu não vou ter dinheiro suficiente. A suficiência do seu tempo e do seu dinheiro passa pelo seu autoconhecimento. O quanto aquilo tudo é suficiente para você. Porque, independente da quantidade de dinheiro que você receba, se ele não for suficiente, ele nunca será suficiente. Nunca vai ser suficiente. Quem ganha 100 mil reais, 1 milhão de reais por mês, se aquilo não for suficiente para ele, ele vai gastar 1 milhão de reais. Ele vai dar o seu jeitinho. Então, quem ganha 1.000, quem ganha 5 mil, 10 mil, 100 mil, em todas essas etapas, o processo de autoconhecimento é importante porque aquilo se torna suficiente. E os seus planos e tudo que você pensa em sua cabeça e quer materializar, passa
pela suficiência dessa sua troca entre tempo e dinheiro. Porque pode chegar um momento que você vai ter que depositar muito mais tempo do que dinheiro. Ok, mas você tem que ter uma reserva de dinheiro, porque sua vida continua. Então tenha esse dinheiro para que a hora que você precisa injetar mais tempo, que tempo e dinheiro é a mesma coisa, você tem uma reserva de dinheiro. Ou a hora que você precisa injetar um dinheiro para conseguir alguma posição, conseguir empreender em algo, você também tenha tempo suficiente para trabalhar sobre aquilo. Então, o equilíbrio entre o tempo e o dinheiro é muito importante. É verdade. E sempre me lembra o seguinte, as pessoas muitas vezes querem fazer transição de carreira porque muitas vezes falta algo, né? E eu ouvi uma frase uma vez que falava assim, a verdadeira transição de carreira só acontece quando existe excesso. Então o que o pessoal faz? Não faz uma transição, muitas vezes faz uma fuga. Puta, que tá ruim, isso aqui, pai, se joga para outro lado e sai, mas na verdade ele tá fugindo do quê? Muitas vezes de uma necessidade de desenvolvimento, ou ligado ao autoconhecimento, ou ao desenvolvimento profissional, né? Então, às vezes é mais fácil me colocar em outra condição ali, que eu vou ficar cômoda, tô no controle, manjo tudo e tal, do que realmente a pessoa né, se colocar no sentido de se desenvolver profissionalmente. Você falou dos medos, né? Vou trazer aqui dessa mesma pesquisa quais as principais preocupações e medos dessa turma que respondeu aí, falando de alteração de rumo da vida profissional. Desenvolver, primeiro lugar, desenvolver novas habilidades e encontrar oportunidades na área. Então, isso é uma preocupação, é um medo. Você percebe que se eu tiro a pré-ocupação, né? Se eu tiro o medo, e esse tempo que eu uso para me preocupar e para sentir medo, eu usar para me desenvolver, chego mais rápido, né? Eu consigo mais rápido aquilo que eu quero. Com certeza, porque desenvolver as próprias habilidades é também investir tempo e dinheiro naquilo que se almeja. Naquilo que se almeja. Estou num processo de autoconhecimento. Durante os 10 anos, até eu sentar aqui, eu estava nesse processo. Eu fazia duas coisas. Eu investia no meu autoconhecimento, juntava um pouco de dinheiro e vivia uma vida confortável. Começava a alinhar tudo isso. É claro que tinha meses que eu não conseguia juntar dinheiro. Tinha meses que eu não conseguia investir no meu autoconhecimento. Sim. Tá tudo bem, tá tudo certo. Só que mantenha o foco. Todo o dinheiro que eu conseguia juntar um pouquinho, eu entrava num processo de autoconhecimento e falava, não, ok, isso aqui vale meu dinheiro. E ao longo desse tempo eu investi muito dinheiro no meu autoconhecimento. Porque não era só dinheiro, era meu tempo. Era o que eu estava disposto a fazer com tudo aquilo que eu tinha. Então eu falava assim, não, é aqui que eu vou colocar o meu dinheiro. É nesse que eu acredito nisso. Eu sei que isso aqui vai fazer diferença na minha vida. E fazia. Não, e aproveitar as oportunidades, né? Eu sempre lembro do meu pai, que ele sempre me ensinou o seguinte, filha, não importa onde você esteja, sempre tem o que aprender. Então eu sempre tive uma postura, assim, isso em todas as empresas que eu trabalhei, muito normal. Às vezes você tem, puxa, a tua atividade é X, você vai lá, faz o X, termina. Eu sempre tive muita facilidade, assim, para trabalhar com rotina, né? Então, sempre trabalhei, terminava muito rápido, né? O povo ainda estava fazendo... Eu podia fazer o quê? Podia ficar jogando, né? No computador, podia, sei lá, né? É isso que a turma faz, né? Acabei o trabalho, não tem nada a fazer, eu só vazo aí 6 horas, então, né? Vai ler um livro. E eu ia, às vezes, visitar as outras áreas para entender como é que funcionavam os processos e adaptar. Deixa eu ver. Eu lembro que no meu primeiro emprego, Gus, trabalhei num hotel, na recepção, era recepcionista de hotel. E era esse rolê, cara, tinha que fazer lá os relatórios e tal. Meia hora eu matava, eu tinha que trabalhar 8 horas, batia cartão, e meia hora eu matava o troço. Falava, putz, e agora, o que eu faço? Eu corria dentro do hotel. Eu ia lá na lavanderia, e aí, meninas, não sei o que, ficava observando como é que eles dobravam a toalha, perguntava como é que funcionava, tal. Eu falava, por que você quer aprender isso? Você quer vir trabalhar na lavanderia? Eu falei, não, mas que se um dia eu precisar, eu já sei. Outro dia eu ia na cozinha, outro dia lá no pessoal de eventos, né? Então eu aproveitava as oportunidades para aprender, ao invés de usar aquele tempo ou para sentir medo, ou para se preocupar, ou então para você matar tempo, né? Sim. Na verdade é isso, acho que o matar-tempo é uma coisa que é bem presente hoje nas corporações, né? E o quanto a gente se sabota matando tempo. Então, puxa, eu vou assistir joguinho, tem o cara que liga ali um filminho, já tá sobrando tempo, deixa eu ligar uma Netflix, né? Hoje em dia Sim. Tá muito mais fácil pelo celular e tal. E acaba perdendo esse tempo, essa oportunidade
né? Para investir nele, cara. Sim, Qual é a porque melhor coisa que você pode investir na vida? Qual é o melhor negócio que você tem para investir na vida? É você tempo mesmo. é dinheiro, né? Se você percebe que tempo é dinheiro, quando você mata o tempo, de alguma forma você está matando o dinheiro também. Porque... E está matando o teu investimento, que é a única coisa que você pode ter controle na vida. Eu posso investir numa empresa legal, né, e tal, e apostar numa empresa, mas você sabe que depende de outros fatores e não só de você. Nós somos a única coisa que existe concentrada que você tem controle absoluto. É si próprio, né? Então acho que é sobre isso que a gente está falando. Então, a gente vai disponibilizar para vocês que estão acompanhando, que você fala, putz, vocês estão falando de autoconhecimento, estão falando de transição de carreira, foi um monte de assunto e tal. E fica sempre aquela pergunta, né? Por onde que eu começo? E agora? Tá, achei super legal tudo que vocês fizeram e tal. Como é que começa aí? Como é que dá o primeiro passo? Então, a gente vai deixar disponível, né, no Drive aí para vocês, com as instruções, um exercício que você vai começar essa brincadeira de se olhar, de entender, porque muitas vezes a gente não sabe nem dizer quais são as nossas habilidades, né? Então, isso eu percebo muito nas mentorias, assim, atendo muita pessoa que vem do mundo corporativo e quer fazer a transição, e eu falo, beleza, vamos lá, vamos fazer uma lista aqui para ver no que você é bom. E as pessoas travam, e travam por causa disso, porque elas... Né? Eu olho o outro, eu olho o que acontece, eu estudo o processo, eu estudo não sei o quê, mas não tem essa familiaridade com as próprias habilidades. Então, a gente vai deixar, é uma atividade bem legal, que vai ter um monte de frases, e ali você vai conseguir começar a elencar para entender no que você tem propensão, no que você é bom. Ele não vai dizer teus talentos, mas vai te dar um bom caminho, né? Vai te dar uma boa clareada aí para você ir entendendo como começar esse mundo do autoconhecimento, como desenvolver tuas habilidades, como entender tuas habilidades e como, melhor ainda, como é que você usa isso a favor de você, da tua própria vida, do teu próprio crescimento, né, do teu próprio empreendimento de vida. E se você, criatura, chegou até aqui pela comunicação que a gente fez, se você já está inscrito no seu link, ó, beijinho para você. Agora, se você não se inscreveu ainda, entra aqui embaixo no link, coloca os seus dados para receber toda a nossa comunicação. Tamo junto. Olha, o link tá bem aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Coloca teu e-mail lá que você vai receber a ferramenta. Até mais. Até a próxima aula.